Olá, aluno do nono ano de Geografia. É um prazer que é o professor Márcio Araújo, tio Márcio, do Centro de Educação Irlane Fernandes. Agora, pessoal, nossa comunicação é por aqui. Você aí na sua casa, tio Márcio aqui na casa dele, fazendo transmissões, edições, lives, para a gente estar sempre junto ao longo do ano de 2020. Pessoal do nono ano, caros alunos, esse ano presencialmente já fizemos, várias aulas e muitos temas foram trabalhados nesse nono ano. Quero aqui fazer uma rápida revisão com vocês sobre alguns temas. E entre esses temas que a gente precisa relembrar aqui, está a questão, pessoal, da Europa, do continente europeu, lá do século XVI, a questão do espaço se formando ali no século XVI, com a Espanha, com Portugal, vamos dizer assim que o século XVI ele marca muito a questão do espaço a partir da Europa, porque esses dois grandes países que na época eram superpotências vão de certa forma contribuir significativamente para que o mundo fosse, entre aspas, descoberto. De um lado a Espanha, do outro lado Portugal. E assim foi. É tanto que ainda hoje ainda aparece muito essa divisão do mundo leste-oeste. Pois é, lá no século XVI, as grandes navegações daram principalmente dividindo, aquela parte que estava sob o domínio português, outra parte que ficaria sob o domínio espanhol. Bem, as grandes descobertas, os novos continentes, e podemos identificar, pessoal, que a partir dessas questões que envolvem os continentes, os novos caminhos, podemos identificar um momento também muito interessante que foi trabalhado em sala de aula, que é o momento do imperialismo. Lá do século XIX, a chegada desses países imperialistas, superpotências, pós-revolução industrial, ou durante a revolução industrial, a riqueza sendo gerada, a necessidade de matéria-prima, fontes energéticas, e as superpotências, entre aspas, que começavam a surgir no século XIX, liderados pela Inglaterra, que tinha sido berço da Revolução Industrial, começavam agora a se interessar por novos continentes, por novas terras. E esses novos continentes estariam com a África, com a Oceania. A África, que inclusive a gente deve entender, é o continente mais pobre do planeta. Caro aluno, a África, diferente de outros continentes, passou por 3 processos de colonizações diferentes. Imagine aí, se a América, a Ásia, a Oceania foram colonizados, explorados, a América Central, a América do Sul, e hoje contém países pobres, emergentes. Imagine um continente que passou por 3 processos de colonização. Essa é a questão da África, viu? A África foi colonizada lá no século VIII depois de Cristo, depois no século XV e XVI, e no século XIX houve o chamado neocolonialismo. E é dentro desse neocolonialismo que nós fizemos uma revisão já esse ano presencialmente, que esses países imperialistas, liderados pela Inglaterra, mas com a França, Bélgica, países também da Ásia, como o Japão, promoveram um processo imperialista de expansão de suas áreas territoriais, avançando sobre seus respectivos ambientes.
No caso, pessoal, que é interessante a gente estar relembrando, é que esses países imperialistas, né, europeus, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, né, a Holanda, vão avançar sobre a África e vão promover o que nós chamamos de neocolonialismo. É um novo momento de dominação do espaço. Né? Então, assim, nós tivemos um momento no nosso primeiro momento em sala de aula que falamos sobre isso, um tema bem interessante para estar relembrando. Outro tema, pessoal, interessante para estar relembrando é a questão do continente euroasiático. Estamos falando de um megacontinente, a Europa e a Ásia. Mas, principalmente analisando a área asiática, é o mais extenso dos continentes. Esse megacontinente tem a maior população do planeta. Ali estão os dois países mais populosos, como a China e a Índia. Também estão montanhas imensamente elevadas, como o Everest, como o K2. O continente asiático, pessoal, é muito extenso no sentido norte-sul, sul-norte. Então as condições climáticas são extremas. Locais quentes, locais chuvosos, porém locais muito frios, bastante inóspitos, temperaturas baixíssimas no extremo norte da Ásia. A vegetação também se adaptou a essas condições. Em locais mais próximos da linha do Equador, ao sul da Ásia, temperaturas mais elevadas, mais chuva, a vegetação mais exuberante, a formação das monções do sul da Ásia. Mas à medida que se avança para o norte da Ásia, desse grande continente, atingimos as áreas do norte da Rússia e as baixíssimas temperaturas. É realmente extremamente complexo e diversificado o continente asiático. Isso foi também discutido no nosso início de ano. Bem, outro ponto que eu relembro aqui para vocês no nono ano foi a discussão que fizemos sobre a Europa no sentido da divisão política durante o período da Guerra Fria, da bipolaridade, em que se dividiu a Europa em uma cortina de ferro. De um lado, a Europa capitalista, ocidental, do outro lado, a Europa socialista, oriental. Bem, essa divisão não ficou somente separando países capitalistas e países socialistas, mas isso ficou muito centralizado também em um país, que foi a Alemanha. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, sabemos muito bem que a Alemanha foi dividida, a Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Em 1961, com o grande número de pessoas fugindo do lado da Alemanha Oriental Socialista para a Alemanha Ocidental Capitalista, o exército soviético resolve construir o famoso Muro de Berlim em 1961. Esse muro passou realmente a dividir as Alemanhas e passou a dividir a cidade de Berlim. De um lado, a capital Berlim, da Alemanha Oriental Socialista. Do outro lado, a cidade de Berlim, que não era a capital da Alemanha Ocidental, até porque a capital da Alemanha Ocidental era Bonn na época, mas a divisão serviu para deixar um lado da Berlim isolada, oriental, da Berlim Ocidental isolada. Esse muro ficou em pé por 28 anos, então de 1961 até 1989. Muito bem, aluno do nono ano, fazendo nossa revisão aqui, dando continuidade à nossa aula, nossa revisão do que nós trabalhamos, né, já em sala de aula. E assim, pessoal, uma das observações que eu estou aqui a fazer é a questão lá do século XVI, né, século XVI, XV, XVI,
questão da Espanha, de Portugal, no período das grandes navegações, na época superpotências mundiais, que dividiam o mundo, né, de um lado Portugal, do outro lado a Espanha. Então, aqui a gente começa fazendo essa revisão, né, sobre a necessidade dos espaços, né, naquele período, naquele momento da história ainda não havia uma tecnologia tão avançada, mas os processos exploratórios já estavam presentes, né. Assim, outro comentário que eu gostaria de fazer, relembrando o nosso primeiro momento em sala de aula, antes de nossa quarentena, pessoal, sem dúvida nenhuma, essa questão, né, que envolve os imperialistas, os países imperialistas, logo depois da primeira Revolução Industrial, que chegam ao continente africano. Como eu disse anteriormente, a África é um continente que foi, né, colonizado 3 vezes. Afinal, a África passou por uma colonização no século VIII, no século XV e XVI e no século XIX, ficou conhecido como, né, o neocolonialismo africano. As superpotências europeias, né, principalmente classificadas como imperialistas, no século XIX realizaram a tal, né, partilha da África, que é a chamada Conferência de Berlim, foi para partilhar a forma de explorar a África. Bem, pessoal, é tanto que nessa imagem aqui a gente percebe um pouco que de forma irônica como foi essa partilha da África no século XIX. Olha, Itália, Portugal, Espanha, França, Bélgica, né, Holanda, bem, Reino Unido, partilharam a África, exploraram. Foi a terceira vez que o continente africano passou por uma forma de exploração. Então, pessoal, foi um item que nós discutimos em sala de aula, um item importante a gente entender como a África passou por esses processos exploratórios, numa visão geral, a gente entender que desde quando o mundo começou a ser dominado de uma forma global por portugueses e espanhóis, cada vez mais esses países, essas civilizações passaram a dominar determinados continentes. O que passou por essa ocupação e colonização foi a África. O outro foi a Oceania. O novíssimo continente da Oceania também sofreu processos exploratórios intensos. Tá? Mas o que normalmente a gente principalmente discute é o processo de ocupação, esse neocolonialismo na África. Pessoal, relembrando um pouco sobre o continente asiático, o mais extenso dos continentes, né? Então, logicamente, aqui é um mega continente, como eu comentei anteriormente, é um continente extremamente extenso, no chamado sentido leste-oeste, tá? E também muito extenso do sul para o norte. Então, longitudinalmente, que é leste-oeste, estou aqui com o laser no slide com vocês, de leste para o oeste, pessoal, realmente a Ásia é muito extensa, tem muitos fusos horários. Que o diga o país mais extenso do planeta, que é a Rússia. Né? A Rússia tem 11 fusos horários, por ser muito extenso longitudinalmente, como vocês estão vendo no laser. Pessoal, outro fator importante é o sentido latitudinal, do norte para o sul, do sul para o norte, muito extenso também. É tanto que, próximo da linha do Equador, que é o sul, onde eu estou com o laser, nós temos, pessoal, altas temperaturas, tá? Então, inclusive com muita umidade do ar levando. Aqui nós temos também a atuação da chamada ZCIT, que é a zona de convergência intertropical, tá bom? E aqui ocorre o fenômeno das monções, então um ambiente quente, florestas, muito chuvoso. Mas à medida que a gente segue para o norte, podemos observar uma queda de temperatura. Afinal, pessoal, a latitude está aumentando para o norte do planeta e, como já vimos anteriormente, se a latitude aumentar, a temperatura irá diminuir. Então, esse continente conta, pessoal, com grandes altitudes, com vastas cordilheiras, como a cadeia do Himalaia, pontos muito elevados, cidades muito populosos, como a China, como a Índia, países muito extensos, como a Rússia,
países muito tecnologicamente desenvolvidos, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, e conta também com países árabes, né? Bem, há uma diversidade climática, tá? Essa diversidade climática é observada. Além dessa diversidade climática, pessoal, está muito presente uma diversidade populacional, étnica, porque temos muitas civilizações aqui envolvidas, que vão desde a budista, a cínica, né, islâmica, japonesa, tá bom? São várias civilizações que estão aqui presentes, a civilização ortodoxas. É bom lembrar, pessoal, que há 9 civilizações no planeta. Então, se há 9 civilizações no planeta, só aqui na Ásia você encontra a civilização budista, a civilização hindu, a civilização japonesa, a civilização cínica e a civilização ortodoxa. Então, há várias civilizações, das 9, a maioria estão no continente asiático. A gente está observando isso também. Tá? Bem, pessoal, outro ponto que a gente revisa do que nós já vimos este ano, é a questão da divisão da Europa. Né? A divisão da Europa durante o período da bipolaridade, né, na segunda metade do século XX. De um lado, a Europa da Europa capitalista, viu? Essa aqui é azul, e do outro lado, a Europa socialista, essa cor aqui, o rosa. Nós chegamos a estudar isso tanto no 8º ano como no 9º ano, quando falamos sobre essas cores. Né? O azul significa o lado capitalista, o vermelho, rosa, o lado socialista. Então, a partir dos anos 80 surgiu essa ideia, né, que na verdade não é algo físico, é algo dessa forma envolvendo questões, né, imaginárias, né, da chamada cortina de ferro, para separar o lado da Europa socialista da Europa capitalista. Bem, pessoal, mas fisicamente mesmo foi o Muro de Berlim, né, o mais importante a ser analisado aqui. Tá? O Muro de Berlim, muito importante, tá? Dividindo a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Então, assim, um dos pontos que a gente tem de estar observando. Tá? Afinal, vimos que essa situação da Europa cortina de ferro, mas na Alemanha, em 1961, foi construído um muro que ficou em pé, né, de 1961 até 1989. Então, ano passado completou 30 anos da derrubada do Muro de Berlim. Esse é um dos pontos assim, bem interessantes mesmo para relembrar. E, pessoal, para a próxima semana, nós já vamos dar início ao capítulo 6, ó, industrialização. A industrialização na Europa para o mundo. Então, a Revolução Industrial começou na Europa, né, lá na Inglaterra. Então, a gente passa para a semana que vem, vamos para essa sequência aí. No mais, do 9º ano, tá? Vamos estudar, vamos lá seguir com as videoaulas, com as lives. Bom, grande abraço a todos.